capítulo de número 5, logo no início, a partir do verso de número 21. Temos como o título: O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo número 5, a partir do verso de número 21. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diz aleluia. Eu vou aguardar vocês. No smartphone fica fácil, né? Quando ele copiar assim. Vamos lá, eu vou estar olhando para você poder tomar o teu assento, que eu sei que você está também bastante cansado. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Gente, estamos diante de um texto bastante conhecido, ministrado, estudado. Muitas das vezes ministramos e somos ministrados através desse texto, aonde relata que Jesus, ele faz uma obra de libertação, ou ele vem de um culto de libertação, aonde ele se depara com um homem possesso de demônio, numa cidade chamada Gadara, ou um homem chamado Gadareno, aonde Jesus se depara com aquele homem, e aquele homem, ele dormia em sepulcros, ele era amarrado, seus pés e as suas mãos com correntes, e o demônio era tão grande na vida daquele homem, a possessão era tão grande na vida daquele homem, que ele conseguia arrebentar as correntes, os grilhões, com as suas próprias mãos e as suas próprias pernas. Quando aquele homem, ele tem um encontro com Jesus, aquele homem, ele é liberto, aquele homem, ele é curado, aquele homem, ele encontra a paz e a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Então Jesus, ele vem de um culto de libertação, onde ele vai libertar um homem que está possesso de demônio. Jesus, ele prossegue a sua caminhada, e perceba que o demônio, quando vê Jesus, ele teme, embora ele não conhecesse na sua intimidade, mas ele conhecia de ouvir falar, porque Jesus já era conhecido em toda aquela região. O demônio, quando vê Jesus, vai falar: Jesus, filho do Deus Altíssimo, ainda não é o teu tempo para me atormentar. Então perceba que ele não tinha intimidade, mas ele conhecia, porque conhecer é diferente de ter intimidade, porque conhecer Jesus todo mundo conhece, o espírita conhece, o católico conhece, o bêbado conhece, o viciado conhece, a adúltero conhece, o crente conhece. Agora, ter intimidade com ele é diferente, porque tem pessoas que nós conhecemos. Eu vou te dar um exemplo, principalmente os jovens que têm ou tinham como inspiração o Neymar. Quem conhece o Neymar? Que levanta a mão. Deixa eu ver se você conhece o Neymar. Tem gente que não conhece o Neymar? Então todos aqui acreditam que conhecem o Neymar de alguma maneira, viu pela televisão, ouviu falar, viu pela internet. Então conhece ele de alguma maneira, mas ter intimidade com ele é diferente. Aquilo que aqui ninguém tem. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Tem? Não é com o Neymar? Então tem ali, a Jennifer aqui tem intimidade com o Neymar, não é isso? E ela joga bem, ela joga futebol. Essa daqui,
atacante, que atacante ganha melhor, vai ganhar um pouco, é esperto. Então, intimidade é diferente de conhecer. O demônio, aquela legião que estava possuindo aquele homem, conhecia Jesus, mas não tinha intimidade. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus ele chega a outra parte da margem, vem um homem chamado Jairo, que ele tinha uma grande relevância, ele tinha poder, provavelmente ele era um homem rico, ele era um homem abastado financeiramente, ele era um homem que tinha condições de muitas das coisas, só que ele não tinha condições de uma coisa, de curar sua filha. Porque o homem ele pode ter muitas coisas, e muitas das vezes ele pode até se esquecer de Jesus, ou ele pode não dar credibilidade ao nome do Senhor, até que aquilo que ele mais ama seja afligido. Aí ele lembra que tem um que pode curar, tem um que pode salvar, existe um que pode resolver o meu e o teu problema, e o nome dele é Jesus. Pena que na maioria das vezes só procuramos ele quando nós precisamos. Nós até oramos a ele quando está tudo bem, mas é diferente. Quando algo está afligindo aquilo ou aqueles que você mais ama, perceba que a oração é diferente. Não se torna nem mais uma oração, nem mesmo um clamor, já torna-se uma súplica, porque vai com choro e vai com gritos, porque você percebe que por mais que você tenha força, por mais que você tenha nome, ou por mais que você tenha dinheiro, nada disso é capaz de resolver o problema que você enfrenta. Jairo, ele tinha todo esse combo, e ele percebeu que a sua filhinha estava morrendo. Ele poderia pagar o melhor remédio, ele teria condições de internar nos melhores hospitais daquela época, mas os melhores hospitais daquela época e nem os melhores médicos daquela época poderia salvar a filha dele da morte. Então ele conhecia Jesus, eu ouvi falar, porque Jesus curou cego, Jesus alimentou multidões, Jesus curou coxo, Jesus fez muito milagre e já acompanhava. Então já era alguém que ele conhecia Jesus, mas ele não tinha intimidade. Nós, na maioria das vezes, só temos intimidade com ele quando nós passamos pelo aperto, pela prova, pelo deserto ou pelo vale. Aí nós conhecemos o Deus do deserto, aí nós conhecemos o Deus do vale, aí nós conhecemos o Deus quando estamos passando pelo processo. Porque quando está tudo bem, é diferente, amado. Culto terça-feira, não vou não, estou cansado. E monte? Não, monte eu tenho que andar muito, vou ficar todo assado. E o culto de domingo? Ah, Deus sabe todas as coisas, domingo eu não vou não, vou no próximo. Mas quando o negócio aperta, quando é com o filho, quando é com aquele que nós mais amamos, pode ser que está chovendo, pode estar calor, você pode estar enfermo, pode estar com dor de cabeça, pode estar com tudo, mas eu duvido que você deixe de vir buscar o teu pai na casa dele. Jesus nos ouve dentro do nosso quarto, claro. Jesus te ouve na tua cozinha cozinhando, claro. Jesus te usa ou te ouve dentro da tua sala, é claro que ele te ouve em todos os lugares. Mas ele escolheu uma casa para ser adorado, para ser buscado. E a Bíblia diz que onde tiver dois ou três de meu nome, aqui eu me faço presente. Se não tivesse importância essas coisas, Jesus não entraria dentro do tempo para ensinar, para pregar. Se não tivesse importância essas coisas, ele não queria falar para Pedro: Pedro, tu me ama? Claro que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por que Jesus pediu para Pedro apacentar as ovelhas, se ele não se importa de alguém pastorear a igreja ou ter um templo para que as suas ovelhas entrassem para ser pastoreadas? Então Deus não quebra o princípio. Deus é detalhista. Esse homem chamado Jairo, ele chega até Jesus e o texto vai dizer que ele se prostra. E Jesus recebe a sua adoração. Por que eu estou falando isso? Porque lá no livro de Mateus, quando Jesus ele é conduzido ao deserto, e é claro que quando eu digo que ele é conduzido, é lógico que o texto vai dizer que Satanás conduz ele ao deserto.
Ah, pastor, mas o texto está dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então seria um Espírito conduzindo Jesus ao deserto. Vamos ver se esse quebra-cabeça fecha? O diabo olha para Jesus e usa a palavra. Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque ele está com fome. Agora perceba, Satanás, até aqueles que estão iniciando o Evangelho agora, sabe que ele era um anjo, que ele se rebelou e foi expulso do céu. Mas antes dele se rebelar e antes dele ser expulso, ele era um anjo que tinha intimidade com o Criador. Ele era um querubim, como diz o livro de Ezequiel. Então ele era alguém que conhecia tudo que tinha no céu, ao ponto de ele se rebelar e levar um terço dos anjos. Então ele era alguém que ele tinha intimidade, ao ponto de ele dizer: eu subirei ao mais alto e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Então, para se tornar semelhante a alguém, você tem que conhecer. Então ele era alguém que ele estava vendo o céu por dentro, ele estava vendo tudo que tinha no céu por dentro. Isso quer dizer que tudo que tinha no céu ele conhecia. E agora ele se rebela, ele é expulso. E aqui na terra ele está diante de Jesus, que ele conhecia, mas ele não tinha intimidade, porque ele não sabia quem estava diante dele. Ele conhecia porque ele já tinha visto e ouvido falar das maravilhas que Jesus vinha fazendo aqui na terra. Agora perceba, se Satanás ele veio do céu e conhecia tudo que existia lá em cima, por que aqui na terra ele está dizendo: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão? Se Jesus já existisse no céu como filho, Satanás não estaria fazendo uma pergunta, mas ele estaria fazendo uma afirmação: tu é o Filho de Deus, tu é o Filho do homem, transforma essa pedra em pão, porque teu pai vai te autorizar. Por que ele não está afirmando, mas ele está perguntando? Porque ele não sabia quem estava ali diante dele. Porque quem estava diante dele ali era nada mais e nada menos do que o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o próprio Criador, o El Shaddai, o Elohim, o Eu Sou, o Adonai, o Santo de Israel, o Senhor do Exército. É ele que estava aqui para morrer por mim e por você. Glória a Deus! Só que tem coisas que Deus não se revelou para o diabo, mas se revela para mim e para você. Por quê? Porque quando Satanás está tentando a Deus no deserto, ele vai dizer: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o próprio Deus vai usar a palavra também para confrontar Satanás. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não fica satisfeito e continua a sua pergunta: se tu é o Filho de Deus, se joga daí de cima. Porque está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daí. E Jesus também vai usar a palavra e vai dizer: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não fica satisfeito e continua a pergunta: tudo isso eu te darei, todos os reinos da terra, se a mim tu se prostrares. Hoje, no meio evangélico que nós estamos vivendo, imagina Satanás fazendo essa pergunta para alguns crentes, mostrando o reino, a fama, o poder, e dizendo assim: tudo isso eu te darei, se a mim tu se prostrares. Tu acha que ele se prostraria o seu ou não? Sim. Aí, Jesus vai ouvir a pergunta e vai usar a palavra: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, só a Ele se curvarás, somente a Ele, a mais ninguém. Então aquilo que Jesus não revela para Satanás, Ele revela para Jairo. Por quê? Porque para Satanás Jesus dá uma resposta: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Mas quando Jairo se prostra a Jesus, Jesus recebe a adoração de Jairo, e Jesus fala para Jairo: eu vou contigo, acalma o teu coração. Então
aquele que estava ali não era um filho, mas ele se fez filho por quê? Porque a própria Bíblia diz, afirma, livro de Isaías: eis que a virgem se conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E a Bíblia vai continuar dizendo, é a Bíblia que eu tenho para te dar aqui nessa noite. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e da paz. Aquele que irá ser no futuro, ele será o próprio Deus Forte, o próprio Pai da eternidade, o próprio Deus. É por isso que fica fácil nós entendermos que quando Deus olhou para a terra, não viu justo sequer, e não tinha ninguém que pagasse aquele preço naquela cruz, se não fosse o próprio Deus por mim e por você. Por muito menos hoje as pessoas traem os outros, por coisa pouca, por mínimo. Imagina morrer pelo outro. 25 nada, vai o 26. Deus sabe todas as coisas, bota o pé na frente. Quando eu trabalhava lá em Botafogo, eu pegava um metrô. E lá em Botafogo é a última estação. Quem já pegou o metrô lá em Botafogo sabe como é que funciona. Então, quando o trem vem, o metrô, as pessoas param na porta. Mas quando aquilo ali abre, pessoas botam o pé na frente da outra, pessoa empurra a outra, para sentar em um lugar. Imagina para morrer. Então Jairo, quando ele vem diante de Cristo, ele vai dizer: Senhor, salva minha filha. Ele vai te prostrar e ele vai entender que a sua relevância, o seu nome, o seu poder, a sua fama, o seu dinheiro não teria poder nenhum de salvar a sua filha, não teria poder nenhum de trazer à vida aquilo que estava morrendo. Então, quando ele entrega aquela causa na mão de Jesus, Jesus fala assim: acalma o teu coração. Você não entregou? Ah, entreguei. Então confia. Por quê? Porque eu vou agir. Então descansa, Jairo. Por quê? Porque existe uma outra pessoa que está precisando mais do que você. E é difícil nós entendermos isso. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e quarto, se der, eu e o que aí eu posso. Por quê? Porque a filha dele está morrendo, mas Jesus está no controle. Eu não sei o que está morrendo na tua vida, calma, Jesus está no controle. Aleluia. Jesus quer usar a tua vida, por mais que algo esteja morrendo na tua casa, para avivar, para trazer vida, para curar outras pessoas. E quando ele terminar, ele volta com você. Aí Jesus fala assim: Jairo, calma o coração, eu vou contigo. Só que a Bíblia vai dizer que aparece uma mulher no meio do caminho, que a Bíblia não fala o nome dela, mas chama-se a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava há aproximadamente 12 anos no fluxo de sangue. E vocês que são mulheres, vocês entendem bem o que é o fluxo de sangue. E no período de fluxo de sangue, geralmente é de 3 a 5 dias. E nesse período as mulheres, na maioria das vezes, ficam um pouco azedas. Não é isso? Isso? Não. Irritada. O seu hormônio, a TPM, o negócio fica bagulho, fica doido. Não é isso? Pode não ser no maioria dos casos, mas em alguns casos, por causa do hormônio, por causa de toda a questão ali, a mulher realmente ela fica um pouco mais estressada, mais irritada. Então imagina, se com 5 dias você fica irritada, imagina por 12 anos. Naquele período de tempo, segundo o livro de Levítico, era considerado impureza, a mulher era impura naquele período. Então o homem não poderia ter relação sexual e aquela mulher precisaria ser isolada. Ela era levada para um arraial, como se fosse separada para um spa, até que aquele período de sangramento cessasse e ela voltasse para o convívio. Então perceba, essa menina, que no capítulo já é uma mulher, provavelmente ela se torna mocinha com quantos anos mais ou menos? 12 anos? É, 12.
Então vamos lá. Com 12 anos ela ficou com esse fluxo. E ela ficou 12 anos padecendo. Então, aproximadamente, é possível que essa mulher, ela tinha mais ou menos uns 24 anos. Então, 24 anos, hoje em dia, já tem mulheres que já são mães, já são casadas, são realizadas, são mães de família, têm a vida planejada. Agora imagina essa mulher no arraial, separada, vendo pessoas saindo, voltando, saindo, voltando, saindo, voltando, e ela naquela mesma condição. Eu fico imaginando essa mulher no arraial. Aí chega a colega. E aí, menina, como é que você está aí? Casei, casou, como é que você está aí? Tive filho, teve filho, e foi, o casamento foi maravilhoso, e você? E eu também, minha vida está legal, e você? E ela dentro daquele arraial, vendo tudo acontecer, mas na vida dela não acontecia nada, e ela morrendo. Então a situação dessa mulher também é uma situação extremamente difícil. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes você tem algo ou alguém morrendo dentro da tua casa, dentro da tua vida, no teu seio familiar, e você acha que é o fim, Deus te esqueceu, Deus não está te vendo, mas muitas das vezes Deus quer usar você para curar, para abençoar outras pessoas que estão numa situação pior do que a sua. Existem pessoas que estão falando aqui hoje: ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Agora imagine uma pessoa que está no hospital do câncer nesse momento, respirando por aparelho, fazendo quimioterapia, e todo aquele procedimento, cabelo caindo, e o médico falando: você só tem mais um mês de vida, você só tem mais 6 meses de vida, você vai morrer. Você acha que a tua situação é pior do que a situação de uma pessoa dessa? As meninas aqui da frente, você acha que a tua situação é pior do que a delas? Acha? Você acha a situação dela? Não é não? Que bom. Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa situação pior do que todo mundo. Só que muitas das vezes tem pessoas que estão passando por um processo pior do que o nosso. Aí, o texto vai dizer que essa mulher aqui, ela gastou todo o seu dinheiro com os melhores médicos. Essa mulher não tinha mais o que fazer. Essa mulher aqui, ela só tinha 2 opções. A primeira, ela sair do arraial e ir até Jesus. Segunda, ficar no arraial e morrer. Aquela mulher, ela tem a seguinte ideia: eu vou até Jesus, mas eu corro o risco de morrer. Por quê? Porque naquele período de tempo, se a mulher impura encostasse em alguém, ela seria morta por apedrejamento, e a pessoa que ela encostasse se tornaria também impura, também morreria da mesma maneira. Então aquela mulher, ela tinha essa opção: eu vou sair desse arraial, eu vou até Jesus, mas se tiver algum fofoqueiro, um vizinho fofoqueiro me olhando aqui, eu estou perdida. Lá na tua rua tem alguém fofoqueiro aí de celular? Tem lá. Lá em Lopes tem, filho? Tem fofoqueira não, divulgadora dos fatos. Hoje eu estava sentado na esquina, daqui a pouco chegou uma foto no meu celular, alguém que estava em cima tirou uma foto de mim. Eu falei: me vergonha. Nem aqui nós estamos seguros em lugar nenhum. Então perceba, essa mulher, ela estava morrendo, perecendo. Só que em dado momento ela tem ideia: eu vou sair do arraial, eu vou romper a barreira do preconceito, do medo, porque muitas das vezes o medo te impede de você alcançar a vitória. O medo te impede de você romper barreiras. E aquela mulher, ela rompeu a barreira do seu medo. E quando ela chega em Jesus, ela tem ideia: qual? Porque provavelmente ela ouviu falar que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia todo o tempo. Existem algumas traduções ou o significado onde vai dizer que o séquito significa a orla do manto. Então, por ela ter ouvido essa história, ela sabia que era real. Então, quando ela vê Jesus passando, ela fala: não tem como eu tocar nele,
por causa da multidão, mas eu vou tentar tocar no seu manto, porque tão somente se eu tocar, certamente eu serei curada. Aquela mulher rompe a barreira e ela toca na orla de Jesus. E naquele mesmo momento, aquele sangramento é cessado. Jesus para aquela comitiva, olha para trás e vê o olhar de uma pessoa com medo, uma pessoa fragilizada, uma pessoa com um olhar esperando se viria um julgamento ou um abraço. Só que quando aquela mulher ela olha, Jesus já está olhando para ela e está dizendo: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu a virtude. Alguém me tocou diferente, por quê? Porque estava enferma, porque estava doente, porque estava de cama, porque estava desempregada, porque estava precisando. Então toca nela diferente. Quando nós estamos passando um aperto, nós tocamos diferente. Experimenta ver quando Jesus te abençoa, abre porta, abençoa casamento, a tua saúde está restaurada, teus filhos estão todos bem. Experimenta ver se você é realmente um crente quando você está passando na prova. Se é a mesma pessoa. Não é. Aí essa mulher, ela toca em Jesus e ela é curada. Aí Jesus fala: minha filha, a tua fé te curou. Agora eu tenho que voltar, porque eu tenho uma outra situação para ajeitar, para resolver. E eu fico imaginando Jairo, impaciente, Jairo nervoso. Está vendo? Eu vim aqui, eu me prostei a ele veio de resolver minha situação, ele foi lá resolver a situação de outra pessoa, e a minha filha está morrendo. Muitas das vezes nós não temos paciência, ou esperar o tempo de Deus na minha vida e na tua vida. Nós queremos que Deus realize. É hoje, é já, é agora, é no meu tempo. É quando Deus chamar, ele tem que fazer. Senão não é Deus na minha vida. Porque existe um versículo na Bíblia que é difícil de engolir, mas está escrito: no mundo, mas tem de bom ânimo. Espera o tempo do Senhor. Se ele curar, é Deus. Se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele não abrir a porta, ele continua sendo Deus. Se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele também continua sendo Deus. Não importa o que fizer, o que acontecer, ele sempre será Deus na minha vida e na tua vida. Eu posso fazer bico, eu posso fazer birra, eu posso fazer o que eu quiser. Nada vai fazer com que Deus ele mude a sua vontade por causa de mim. O que vai fazer com que Deus ele age a meu favor e ao teu favor é a obediência em esperar o tempo dele na minha vida e na tua vida. Você acredita que eu já me desviei da presença de Deus porque eu fiz birra? Porque eu subia monte, eu fazia campanha, eu era dizimista, não faltava culto. A minha igreja era lá numa cidade, eu era daqui para lá andando, campanha de 1 hora da manhã, campanha de 11 horas. Eu ia daqui para lá andando. Uma vez comprou uma bicicleta, eu e minha esposa fomos até atropelados uma vez, mas não vou contar essa história hoje não. Amassaram a bicicleta toda. Hoje, se a gente convida alguém aqui, a gente só pede Uber. Se você não pagar, ele não vem. O tempo é diferente, são outros tempos. E com tudo isso, Deus não fez aquilo que eu estava pedindo a ele. Ao ver biquinho. Saí da igreja. Parei de caminhar. Adiantou? Se adiantar, você não estava aqui pregando para vocês hoje, não. Eu entendi que nada nem ninguém pode mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é absoluta, é imperativa. A vontade de Deus, o homem não pode comprar, não pode corromper. Quando Deus determina que ele vai fazer, ele fará na minha vida e na tua vida. Basta eu e você estar na posição para receber aquilo que ele tem para mim e para você. Glória a Deus. Tem pessoas que buscam um relacionamento, aí não esperam o tempo de Deus. Ao primeiro carro de vidro que aparece, é presente de Deus. Foi Deus que mandou. Aí daqui a pouco está passando um processo
esperar. Deus não vai mandar qualquer coisa para você. Deus tem o melhor para te entregar. Então espera. Muitas das vezes tem um emprego ou um trabalho, a pessoa agarra aquilo ali de qualquer... E muitas das vezes deixa de vir ao culto, acaba se desviando, porque não tem tempo para vir para a igreja, acaba se esfriando, e é natural. É um amigo chamando o outro. Por quê? Porque não esperou Deus abrir a porta certa para mim e para você. Todos aqui podem estar desempregados, mas eu tenho certeza que você não vai passar fome, porque Deus tem cuidado de você. Deus cuida dessa mulher. Agora ele volta para cuidar da filha de Jairo. Deus está cuidando de outras pessoas, mas chega tranquilo, porque ele vai voltar para cuidar da tua casa. Você não está esquecido. Deus, ele não te esqueceu, ele está te vendo. Cabe você continuar na posição em obediência. Aleluia. Aí Jesus ele volta agora para cuidar de Jairo. Calma no coração. Eu falei que eu estou contigo, eu vou contigo. Calma, Jairo. Só que quando Jesus está indo com Jairo na direção da casa, as pessoas vêm correndo para dar mais notícia. Não adianta incomodar o médico. Por quê? Tua filha morreu. Você conhece pessoas que têm prazer em dar notícia negativa? Eu conheço uma pessoa que ela é viva ainda. E um dia eu saindo de casa para trabalhar, ela veio correndo. Tá sabendo? Eu falei, não, tô sabendo o quê? Fulano morreu. Passou o tempo. Ela veio de novo, tá sabendo? Eu falei, tá sabendo de quê? Bertano morreu também. De manhã cedo. Fugir dela. Tem pessoas que têm prazer em dar notícia ruim. E veio uma caravana, uma multidão, para dar uma notícia para Jairo. Qual é a notícia? Tua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Aí Jesus olha para Jairo e olha para aquela multidão e diz para Jairo: acalma o teu coração, porque não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Jesus está cuidando de você essa noite. Descansa o teu coração. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Assim como ele cuidou Perdi o controle de Jairo, ele está cuidando de você. Aleluia. Aquela multidão, quando vem diante de Cristo, fala: não precisa incomodar, mas tua filha morreu. Jesus fala: você fica aí. Por quê? Porque quem não tem pensamento positivo para andar no teu plano, você tem que deixar de lado. Pessoas com pensamento negativo, pessimista, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir. Sai fora! Você não cai, você não vê o milagre. Porque você não tem fé para crer, você não tem fé para ver, você não acredita que eu posso fazer. Aí Jesus fala: veja, vem comigo, eu te prometi que eu vou contigo. Eu falei para você esperar meu tempo, você esperou o tempo, agora eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua casa. E quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João e deixa toda aquela multidão de fora, ele entra na casa de Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, aquilo que para mim e para você é difícil, é impossível, para Jesus não é. Porque Jesus ele já determinou a minha vida, a tua vida, tudo aquilo que vai acontecer. Eu lembro que passamos pelo período de pandemia e era um período novo, porque foi algo novo, ninguém conhecia aquilo que estava acontecendo, ninguém sabia nada sobre aquela doença, ninguém sabia nada sobre a enfermidade, sobre o mal dela, o que causava. Era algo novo. Então o que Jesus exigiu de mim e de você? A fé. Então eu falei para a igreja: quem quiser ficar em casa, fique em casa. Mas quem quiser vir para a igreja estará aberta. Nós não fecharemos a igreja. Por quê? Porque nós pregamos que Jesus curou a filha de Jairo. Então chegou o nosso tempo de viver o que nós pregamos. Nós pregamos que Jesus curou o cego de Jericó. Chegou o tempo de vivermos o que nós pregamos. Nós pregamos que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Chegou o tempo de nós pregarmos aquilo, ou vivermos aquilo que nós pregamos.
novo e a igreja passou pela prova e foi aprovada. Por quê? Porque não fechamos a igreja um dia sequer, através da fé. Quando Jairo, ele está com Jesus e a sua filha moribunda em cima da cama, provavelmente a dúvida entra no seu coração. E tudo que Jesus quer de mim e de você é que nós vamos crer nele, porque aquilo que parece morto para você é milagre na mão de Jesus. Aquilo que parece morto dentro da tua casa é apenas algo que Jesus permitiu para ele fazer um milagre dentro da tua casa. E Jesus só lançou uma palavra. Jesus não precisou falar malabarismo, da cambalhota. Simplesmente ele olhou para aquela menina e falou: ele está como? Levanta. Aquilo que estava morto na vida de Jairo voltou à vida. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas Jesus trouxe aqui dizer para você que tem vida aí. Ainda tem vida aí, não morreu. Aquilo que para o mundo pode estar morto, para Jesus não está. Então descansa o teu coração. Se você entrou aqui como Jairo, muitas das vezes achando que não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Aleluia. Tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua saúde, tem jeito para os teus filhos, tem jeito na área da tua saúde, tem jeito para você. Descansa o teu coração, porque assim como Jesus, ele curou a filha de Jairo, assim como Jesus curou a mulher de fruto de sangue, Jesus está trazendo cura aqui nessa noite. E nessa mesma alegria e comunhão. E se assim você crê, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Eu não vou estender, porque hoje é noite também de ceia, e eu gostaria de estar convidando aqui o pastor Fabiano Pereira, que ele estará ministrando a ceia para nós nessa noite. E a Sara, como foi a última batizada desse mês, hoje ela vai estar ceando com a igreja, vai estar ceando hoje, e que Deus abençoe a tua vida, tá? Que venha a ser a primeira de muita santa ceia na tua vida, bem?